O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: Como que é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser meu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Ó coração amabilíssimo de Jesus, coração misericordioso, coração coroado de espinhos pelos nossos pecados, sabemos que o teu coração bondoso há de nos perdoar. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Santo Antônio, São José de Anchieta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros católicos, hoje é dia de São José de Anchieta, o famoso apóstolo do Brasil, espanhol, veio de Portugal até o Brasil evangelizar. No caminho ele se ordenou sacerdote e veio com a missão de evangelizar aqui o Brasil. Encontrou-se índios, e índios que tinham os seus rituais pagãos, que a criança nascia com alguma imperfeição ou alguma doença, o matavam, e aí o apóstolo do Brasil começou a evangelizar, a catequizar, tinha uma habilidade muito grande de aprender a língua do Tupi-Guarani, depois a passar a língua portuguesa, traduzindo os textos do latim para a língua portuguesa, catequizando. Ele encontrou aqui no Brasil terras férteis para evangelização. Encontrou aqui alguns índios, dos quais que precisavam muito mudar a tua atitude e a mentalidade diante dos rituais pagãos e imorais que acontecia no Brasil. Ele aos poucos, com a fé e com sua santidade, foi evangelizando. Por isso, evangelizou, e a cidade de São Paulo é fundada por ele no dia da conversão de São Paulo. Ali também no litoral de São Paulo, e depois morreu em Vitória do Espírito Santo. Ele, com muita eficácia e com a santidade, evangelizou, e por isso é o apóstolo do Brasil, é o educador do Brasil, que educa pela fé e também pela graça. Irmãos, a liturgia de hoje nos apresenta o Tobias que ficou 4 anos cego, agora encontra a cura, porque o Rafael caminhava com eles, e aquele sofrer, falando com Deus e ficando em silêncio sem reclamar, fez mover-se o céu para abrir os olhos dele. Ao abrir os olhos, ele não fez outra coisa a não ser suplicar a Deus e rezar. E reza pedindo a graça de Deus e pedindo: obrigado, Senhor, porque o Senhor
é o Deus que faz de mim pronto para receber a graça. E ao louvar a Deus, ao suplicar a Deus, ele sabe sofrer nos sofrimentos com as virtudes. Deus sempre tira de algo ruim algo bom. Cabe a nós sabermos a sua bondade e a sua infinita misericórdia. Que para nós é ruim, ele tem um propósito bom. Perder alguém, uma doença, um mal. E esse texto bíblico, em que acabamos de ler, representa que, para o judeu, não é só para viver uma prática judaica, é para eu viver também conforme a prática de Cristo. Mesmo que aqui não tenha ainda o Cristo, é o sofrimento do Cristo que vai vir lá no Novo Testamento. É a entrega dele, inocente, justo, sofre por amor a todos nós. Portanto, abrir os olhos. Esse abrir os olhos é importante porque representa o Tobias e o Tobit, representam o fechamento espiritual de um povo, de uma nação. A abertura é um anjo. O anjo é o mensageiro que vem nos abrir os olhos diante da cegueira espiritual. E o remédio espiritual vem do alto, que depois vai ser nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, diante da abertura dos olhos, temos no texto bíblico como é que ele pode então ser meu filho? Uma grande multidão o escutava com prazer. Nós viemos à igreja e nós devemos escutar o Senhor, mas escutar com prazer. Eis que venho, ó Pai, com prazer fazer a vossa vontade. Não basta só escutar, eu tenho que escutar com alegria, com prazer. Não basta somente fazer, eu tenho que fazer com vontade, com alegria. É isso que configura a mudança de mentalidade e abertura. Jesus está aqui dizendo para eles: olha, vocês estão dizendo que eu não sou filho de Deus? Mas todos os reis, e principalmente Moisés, Salomão, Davi, chamaram Deus de Senhor. Como é que eu não sou da descendência? Não. Eles chamaram Deus de Senhor. Eu também sou o filho. E o filho se tem o Senhor. Ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei diziam que Messias é o Filho de Deus? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te ao meu direito. Senta-te à minha direita, até que se ponham meus inimigos. O que Jesus está fazendo aqui? Tentando abrir os olhos deles, para que reconheça que Jesus é Deus. Para agradar a Deus é necessário a fé. Abrir os olhos é abrir os olhos para a fé daquele povo, para que Jesus é o Senhor. Como que a gente faz isso? Primeiro, a fé, a prática da fé. Terceiro, ouvir. Eu sou chamado a ouvir com prazer a palavra. E a palavra se concretiza em atitudes.
Quais são as atitudes? O exercimento da fé, em que estamos fazendo aqui hoje. E depois na prática da caridade, que é o amor. Primeiro, ouvir. Depois, praticar. Da prática se vem a caridade. Nessa sexta-feira, esse terceiro dia da novena do Sagrado Coração de Jesus, coloquemos em prática aquilo que no prefácio da missa do Sagrado Coração de Jesus a gente faz. O nosso coração precisa arder, uma fornalha ardente de desejo, escutar com prazer, desejar a salvação, querer a salvação, e o Espírito nos dá tudo isso. Pratiquemos e trazemos pessoas para o convívio da fé, do qual nosso Senhor quer ser um só Senhor, um rebanho e uma só igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai comungar, e comungar diz assim: Jesus, abre os meus olhos, abra também o meu coração, que os dois às vezes se fecham. Assim como mandastes um anjo, mande também anjos humanos para me ajudar a abrir os meus olhos, a minha alma e o meu coração para as coisas do alto, para a fé. Ofertemos.